Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Boa noite, meus amigos, meus irmãos do Grupo Espírita Francisco Xavier. Estamos aqui reunidos para o nosso trabalho de preces e radiações. Mas antes, nós vamos ler um capítulo do Evangelho e refletirmos um pouquinho. Sempre levando nosso pensamento ao Pai, te agradecendo, Pai, essa oportunidade de estarmos reunidos, mesmo que de forma virtual, nessas quartas de noite, onde queremos muito que todos os nossos sentimentos de amor e de carinho sejam catalisados para todos os nossos irmãos que necessitam um pouco de paz. Assim seja. Abrindo então o nosso Evangelho, caiu no capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Instruções dos Espíritos. O reino dos céus é semelhante ao pai de família que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Depois de acertar com os trabalhadores o pagamento de uma moeda por dia de trabalho, enviou-os para sua vinha. Saiu novamente, à terceira hora do dia, e encontrando na praça outros trabalhadores que estavam sem fazer nada, disse-lhes: Vão, vocês também, trabalhar na minha vinha, e eu lhes pagarei o que for razoável. E eles foram. Saiu ainda na sexta e na nona hora do dia e fez a mesma coisa. E saindo na 11ª hora, encontrou outros trabalhadores que também estavam desocupados e perguntou: Por que vocês ficam aí todo dia sem fazer nada? Porque ninguém nos dá trabalho, disseram eles. Então o pai de família lhe disse: Vão também trabalhar na minha vinha. E eles foram. Ao cair da tarde, o senhor da vinha disse ao seu administrador: Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, porém, inicie o pagamento pelos últimos que chegaram, para só depois pagar os primeiros. Aproximaram-se então os trabalhadores que chegaram à vinha apenas na 11ª hora, e receberam uma moeda cada um. Ao chegarem os primeiros trabalhadores que foram contratados, pensaram que iriam ganhar mais, porém eles também receberam uma moeda cada um. Ao recebê-la, queixaram-se ao pai da família, dizendo: Os últimos trabalharam apenas 1 hora e receberam tanto quanto nós, que suportamos o peso do dia e do calor. E o senhor respondeu a eles: Meu amigo, não cometi nenhuma injustiça com você. Não combinamos que eu iria pagar uma moeda por sua jornada de trabalho? Pegue o que lhe pertence e vá. Quanto a mim, quero dar a esse último tanto quanto dei a você. Será que não me permite fazer o que eu quero com o meu dinheiro? E o seu olho é mau só porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Isso está em Mateus, capítulo 20, versículo de 1 a 16. Jesus sempre falando através de parábolas, trazendo lições extremamente importantes. Claro que a gente precisa ter um pouco de conhecimento daquele momento, daquela época. Aqui quando ele fala que ele saiu na madrugada, é porque o período de trabalho era das 6 horas até as 18 horas. Então ele saiu na primeira hora e convocou os trabalhadores que estavam ali à disposição. Quando ele saiu à terceira hora do dia, era mais ou menos por volta das 9 horas. Depois ali, na sexta, era meio-dia, na nona era por volta de 15 horas, e na 11ª hora era por volta das 17 horas. Ou seja, os últimos que foram convocados, que foram convidados a trabalhar na vinha, trabalharam basicamente 1 hora só do dia. E ainda assim receberam a mesma quantidade daqueles que chegaram por volta das 6 horas. E aí se encontra uma grande questão. Onde é que está a justiça desse pai de família que, ao convocar esses trabalhadores, pagou a mesma coisa? A metáfora aí é exatamente o que acontece com a gente.
Em qual hora do trabalho nós estamos chegando nesse conhecimento que o Espiritismo nos dá? Em qual hora do nosso desenvolvimento nós estamos chegando para também trabalhar na vinha do nosso Pai? Em que momento que a gente se aproxima de todo esse conhecimento e qual é o nosso papel nesse sentido? Se a gente pensar que os primeiros chamados, lá com Moisés, os profetas, trabalharam tanto, abrindo o caminho para que hoje, nos nossos dias, com o Espiritismo já aflorado, mas precisando de novos trabalhadores, os trabalhadores de última hora, estejam preparados para se desenvolverem continuamente, para se prepararem também aqueles que estão chegando. Sim, hoje nós estamos numa condição muito melhor do que aqueles do nosso passado. A história demonstra isso. A evolução das pessoas, a evolução das coisas, a evolução da ciência e a evolução da moral. O Espiritismo ele chega no século XVIII num boom da tecnologia, da ciência, do desenvolvimento das artes, onde estava aflorando ali na Europa toda uma questão social, científica, mas onde ainda a moral ainda se fazia ausente. Onde ainda se tinha muitas questões pontuais sobre a religiosidade. Onde ainda se impunha a fé através do poder. E aí Kardec é chamado e se apresenta para codificar a terceira revelação. E nós? Nós chegamos agora no nosso momento presente para dar continuidade, para dar sentido a tudo isso, para dar consistência para aqueles irmãos que estão vindo, que estão chegando, que estão aflorando já nessa espiritualidade muito mais prática do que teórica. Quando nós nos encontramos na evangelização nos domingos pela manhã, com aquela gurizada toda, quantas lições a gente aprende achando que nós vamos passar alguma coisa. Quantos questionamentos são feitos por eles que nos remetem ao nosso passado, recente ou distante, mas com certeza num processo evolutivo que a gente também vem trilhando, que a gente vem desenvolvendo. E que hoje, graças a Deus, a gente está muito mais consciente, muito mais aberto, muito mais racional. Todos os sentimentos que nós temos fazem parte do nosso espírito, fazem parte do nosso eu, do nosso ser individual. Mas como é importante, em momentos como hoje, que a gente possa dominar eles, aprender com eles, e deixar que aflorem aqueles que nos permitem ter um relacionamento mais respeitoso, de mais paz, de mais carinho, de mais caridade. Quantos temas a gente vem ouvindo desde que iniciamos esse processo das palestras virtuais? É caridade, é amor, é respeito. Isso vem continuamente sendo colocado para nós. Às vezes até a gente se pergunta, o porquê de tudo isso? Por que nós precisamos ouvir e ouvir novamente as lições? É porque nós precisamos internalizá-las continuamente. Nós precisamos fazer esse processo de revisitar, esse processo de ouvir várias vezes o mesmo assunto, até que ele se torne tão natural que a gente não vai mais precisar deles. Porque já vai fazer parte do nosso dia a dia. Já vai fazer parte do nosso olhar diferenciado. Porque nós não vamos mais olhar com crítica. A gente não vai mais olhar com restrição. Não. A gente vai olhar com amor, com respeito,
com carinho, com benevolência. O nosso processo de caridade não vai ser aquele que quando eu estou afim, quando eu tenho vontade, quando eu tenho condições. Mas ele vai ser um processo contínuo e diário, a partir do bom dia, a partir de como está, a partir de uma porta aberta, a partir de deixar um passar na frente, porque está com mais pressa, a partir da paciência. Quando a gente escuta que a gente precisa ter resignação com o nosso passado, que a gente tem que ter coragem com o nosso presente e paciência com o nosso futuro, tudo isso faz sentido. Tudo isso faz sentido porque o nosso presente, o nosso momento é o agora. Quanto tempo a gente tem de existência cada um? Qual é a nossa hora individual dentro da vinha de Deus? Há quanto tempo estamos trilhando e não escutando o chamado do Pai para fazer frente e pertencer aos trabalhadores da vinha e da última hora? Precisamos estar felizes porque neste momento a gente compreende tudo isso. Porque tudo que acontece tem um sentido, por mais difícil que ele seja, por mais doloroso que ele seja, mas ele tem um sentido. As leis divinas, elas estão presentes aonde? A questão 621 responde isso no Livro dos Espíritos. Estão na nossa consciência. E a nossa consciência nada mais é do nosso espírito. Quando nós dermos conta que todo conhecimento já faz parte da nossa essência, quando a gente se der conta que todo o equilíbrio necessário dos sentimentos é importante e a gente tem que saber lidar com eles, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais tranquilo nesse processo contínuo de evolução. De procurar continuamente o aprendizado. Continuamente aplicar o aprendizado. Deixarmos de ser teóricos e partirmos para a prática. Será que esse momento forçoso de reclusão que nós estamos tendo, esse momento difícil de a gente lidar até, porque a gente vê a necessidade contínua, essa movimentação que a gente precisa de estar junto, de se aproximar novamente, de participarmos dos trabalhos da casa fisicamente, mas será que toda essa oportunidade que está sendo dada para nós não nos faz refletirmos o quanto é importante cada um, no seu templo particular, na sua alma, botar em prova tudo aquilo que a gente praticava dentro de uma situação confortável, protegida, amparada? Quantas oportunidades todos nós estamos tendo neste momento de olharmos com olhos diferentes, de ouvirmos com ouvidos diferentes e muitas das vezes calarmos, falarmos muito menos, compreendermos muito mais. Como é gostoso, meus irmãos, neste momento de adversidade, de doença, de pandemia, de tristeza, de dificuldade. Mas como é gostoso, meus irmãos, percebermos que nós temos a força e a energia necessária para seguirmos em frente. Porque nós sabemos o que nós devemos fazer. Nós já temos um caminho trilhado. Nós já temos um exemplo vivido. Trilhado por Jesus, vivido pelo nosso irmão maior. O que nos falta? Aceitarmos o convite de trilharmos, de trabalharmos na vinha do Pai. E é o que nós estamos fazendo. É o que nós estamos buscando continuamente. Precisamos, meus irmãos, o tempo todo, agradecer a oportunidade que estamos tendo de viver este momento, porque ele é um momento ímpar.
para nós. Porque ele é o nosso melhor momento do nosso desenvolvimento. E que está nos oportunizando grandes experiências. Algumas doloridas, outras um pouco menos sofredoras, mas faz parte do processo de aflição. Só que a gente tem que lembrar que o Espiritismo está aí como um consolador. E por que ele consola as nossas dúvidas, as nossas angústias, os nossos sofrimentos? Porque ele nos esclarece. Quando ele nos esclarece, ele nos acolhe. Quando ele nos acolhe, ele nos conforta. Quando ele nos conforta, ele nos reanima. Reanima a voltarmos a levantarmos nossas frontes e percebemos que temos outros irmãos ao nosso redor que estão sofrendo, que estão padecendo, que têm muito mais dificuldade física e moral. E dessa forma a gente tem condições de aconchegá-los. Nós temos condições de levar um sorriso, de levar um aceno, de levar uma ajuda até. Tudo isso está sendo oportunizado para todos, meus irmãos. E como é bom sabermos que mesmo virtualmente a gente continua unido. Como é bom sabermos, meus irmãos, que mesmo virtualmente estamos sendo amparados continuamente pelos mentores daquela nossa casa. E ainda assim, conseguimos conviver nessa comunidade virtual, nos alegrarmos em rever os amigos nas lives, nos encontros virtuais, nos evangelhos do lar, nos estudos que são mantidos com cada grupo, e ainda assim seguimos em frente. Meus irmãos, nós temos oportunidades diárias de aplicarmos aquilo que nós já vemos há um bom tempo estudando. Nós temos condições diárias de mostrar que nós estamos capacitados a seguirmos com o Mestre. Por isso que nós somos os trabalhadores da última hora. E o Pai está nos esperando para isso. E nós precisamos nos esforçar. Mais à frente aqui, existem instruções dos Espíritos. E dentre deles, nós temos o nosso irmão Erasto. E numa passagem, existe uma pergunta que Kardec faz. Se entre os chamados para o Espiritismo muitos irão se perder, como reconhecer os que se encontram num bom caminho? Aqui, Erasto faz um comentário anterior, que muitos são chamados, mas alguns vão se perder, outros vão se acertar dentro da vinha, mas outros vão se perder. E aí Erasto responde, poderão reconhecê-los pela verdadeira caridade que vão ensinar e, principalmente, pelas que vão praticar. Pela consolação que vão distribuir aos aflitos, pelo amor que vão dedicar ao próximo e pelo seu desinteresse pessoal. Poderão reconhecê-los pela vitória de seus princípios, pois Deus quer que sua lei triunfe. Aqueles que a seguem são os que vão vencer, serão os escolhidos. Os que burlam o espírito dessa lei para satisfazer as suas vaidades e ambições serão destruídos. Mais uma vez, meus irmãos, nós somos os trabalhadores da última hora, da 11ª hora. E ainda assim, nós vamos receber o mesmo do que aqueles que foram lá atrás, os precursores de todo esse processo. Que bom que o Pai é justo e bom e reconhece a todos o seu sacrifício, a sua vontade, o seu ânimo de querer sempre aprender, aprender, aprender. Que possamos, meus irmãos, seguirmos firmes e fortes nesse propósito. Assim seja. Passamos agora às preces e radiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimento fraterno para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos
a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus, a partir deste momento, em favor daqueles que endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício aos nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio a estes irmãos, que o teu amor infinito permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e que tenham muita coragem e esperança sobre a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho de nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a esses irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sobre a luz da verdade do teu sublime amor, que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Preces para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, dos sofrimentos e das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade, despede-nos na tua paz. Assim seja. Que tenhamos todos uma boa noite. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site